Oi, 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 gente! O vídeo de hoje vai ser um vídeo de rotina, tá? Não vai ser vídeo de receita, vai ser um vídeo de rotina aqui na minha cozinha. Vou fazer massa, pão de ló. Lembrando que a massa pão de ló já tem receita da massa pão de ló de chocolate e da massa branca no canal, tá? E alguns recheios também tem. Então hoje o vídeo vai ser de rotina. Já separei aqui os meus ingredientes. Eu vou começar pelo recheio. Eu sempre começo, para fazer os meus bolos pronta entrega, eu sempre começo pelos recheios. Então, eu já separei aqui alguns ingredientes, vou fazer recheio, aí depois eu faço massa. Hoje eu vou fazer massa de chocolate, já separei alguns ingredientes aqui. Separei aqui a minha panela, bastante gente me pergunta da minha panela. A minha panela é essa aqui, bem grossa. Essas duas panelas é só para recheio, então essas duas panelas eu uso exclusivamente para recheio. E eu prefiro panela que são assim grossa. Como vocês podem ver, ela é bem grossa as duas. Essa é maior, essa é um pouquinho menor. Então, eu não misturo as minhas panelas da cozinha de bolo com as panelas lá da outra cozinha normal. Então, eu tenho duas cozinhas, tá? Vou mostrar, vou fazer um pequeno tour aqui de novo, porque bastante gente sempre tá me pedindo lá no meu Instagram. E assim, não misturo. Aqui é a minha cozinha normal. Normal não, aqui é a minha cozinha de bolo, tá? Eu tenho ali as minhas 3 geladeiras que eu uso só para bolo. Aí lá na outra cozinha que fica lá do outro lado, ali, ó. Atravessando essa porta tem a outra cozinha ali que é da minha casa, né? Minha cozinha normal, aqui. Cozinha normal. Então aquela geladeira é só para aquela cozinha. Os utensílios, tudo daquela cozinha não vem para essa cozinha. Então essa aqui é a minha cozinha de bolo. E essas 3 geladeiras é exclusiva só para os meus doces, meus bolos. Tem as 3 geladeiras, ali tem um armário de pão, embalagem que eu uso, bastante embalagem. Lá no fundo o meu forno, E aqui é o meu forno, bastante gente sempre me pergunta do meu forno, é esse, tá? Da Venâncio. Vou deixar o link para vocês na descrição do vídeo. É um forno de pedra, hoje eu vou usar ele. Como eu vou fazer bastante massa, hoje eu vou estar usando o meu forno industrial. Vindo aqui pro outro lado, eu tenho a minha mesa, tá? Minha mesa inox aqui, lindona. Vou começar a fazer aqui o recheio, tá? Então, hoje vídeo de rotina. Vocês vão acompanhar comigo a minha rotina aqui, fazendo a produção aqui para os bolinhos pronta a entrega. Meus recheios estão prontos. Aqui é um recheio de chocolate. Vou deixar aqui todos eles em cima da minha bancada até esfriar para à tarde eu prensar os meus bolinhos. Aqui é um recheio de brigadeiro de leite ninho. Esse recheio de brigadeiro de leite ninho tem no canal. Ele tá na receita daquele bolo de Kit Kat que eu fiz pro Dia dos Namorados. Então eu usei esse recheio. Então dá uma olhadinha lá se vocês quiserem ver a receitinha. Tem a receitinha completa desse recheio aqui, maravilhoso. Aqui tem um recheio branco com nozes. Esses são os recheios que eu vou estar usando para os meus bolos à pronta entrega para amanhã. Então, os meus bolos eu faço de um dia para o outro. Eu faço recheio e massa na parte da manhã. Aí na parte da tarde eu eu prenso os bolos. Recheio e massa na parte da manhã. E à tardezinha eu prenso os meus bolinhos para o outro dia. Então, os recheios eu vou deixar aqui até esfriar. Agora eu vou fazer massa. Eu vou fazer pão de ló de chocolate, tá? Já separei aqui uns ingredientes. Os ovos, aqui eu vou fazer a receita, vou fazer uma receita grande, então aqui tem usar a minha batedeira normal, não é batedeira planetária. Eu costumei usar essa batedeira. O que eu vou fazer? Eu vou deixar batendo aqui na minha batedeira durante 10 minutos. Isso mesmo, 10 minutinhos eu vou deixar batendo aqui os ovos com o açúcar. Isso mesmo. A baunilha é opcional, tá? Eu vou colocar um pouquinho depois. Geralmente eu não coloco e não fica com cheiro de ovo. Por incrível que pareça, não fica com cheiro de ovos, tá? Então essa receitinha vai me render 6 bolinhos, que são os bolinhos que eu trabalho na pronta entrega, que eu uso, tá? Se for aquele açúcar cristal, tem que diminuir a quantidade, porque ele fica mais pesado.
Então, eu vou bater durante 10 minutinhos, aí depois, numa outra bacia grande, eu vou misturar a farinha de trigo já peneirada e o chocolate em pó 50%. Então, bora bater essa misturinha aqui por 10 minutinhos. Prontinho, deixei bater 10 minutinhos, dobrou de volume e tá pronto essa parte. Do outro lado aqui, na minha bancada, eu já peneirei aqui a farinha de trigo, mais o chocolate em pó 50%. Então, agora é só misturar com aquela misturinha lá de ovos e açúcar. Separei também aqui as minhas forminhas. Hoje eu vou estar usando a forminha de bolinho de 1 kg, retangular. É a famosa caixinha de leite. Ela é do tamanho de uma caixinha de leite, tá? Bolinho de 1 kg. Os meus bolos, eu sempre mostro o peso deles no final do vídeo, quando eu não esqueço. E depende do recheio, eles vai até 1,2 kg, 1,3 kg, 1,150 kg, depende muito o recheio. Já coloquei aqui no fundo da minha forma o papel manteiga. Eu só coloco o papel aqui no fundo, não tem necessidade de untar a forma, tá? É só colocar o papel manteiga aqui no fundinho da forma. E 6 bolinhos me rende essa massa que eu estou fazendo de 20. Já tá ligado, tá pré-aquecido. Eu deixei ele pré-aquecido no forno bem baixinho. Então, como vocês podem ver, ele tá bem baixinho. Tá bem baixinho. A temperatura dele tá em 100 graus, ela vai chegar em 150 a 180 graus. Eu não deixo passar disso. Hoje tá bem frio, então ele tá demorando para subir a temperatura. Mas eu vou manter aqui, ó, bem baixinho, quase apagando. Então eu já vou colocar os meus bolinhos aqui para assar. Prontinho, distribuí aqui a minha massinha em todas as minhas forminhas. Então rende 6 bolinhos. Agora eu vou pegar uma assadeira grande, né, base, para levar eles todos no forno. Bolinhos todos no forno, uma assadeira aqui, que eu uso ela só para base, para pôr as forminhas. E bora deixar assar aqui nossos bolinhos, depois eu mostro para vocês. Fogo baixinho, temperatura ainda tá em 100 graus e vou manter essa temperatura, porque ele tá 100 graus, mas ele vai ficar 150 a 180 graus, tá? Então vamos manter essa temperatura. Esse forno não tem luz, tá? Por isso que não dá para ver direito. Depois eu mostro para vocês. Bancada organizada, limpinha. Eu sempre vou fazendo as coisas aqui, já vou organizando. Os recheios eu vou deixar aqui em cima para esfriar. Aí à tarde eu prenso meus bolinhos. O chão, como sempre, limpinho. Lavei toda a louça, deixei ali para secar. Então vou deixar a louça ali secar. Limpei a pia, tudo organizadinho. O meu pão de ló tá assando. E eu vou lá para outra cozinha para terminar o almoço. Tô fazendo os bolos aqui, tô fazendo almoço. Eu vou deixar a luz aqui da minha cozinha de bolo acesa, fechei a porta, porque senão eu esqueço que tem bolo no forno. E aqui na minha cozinha, tô fazendo almoço, tô assando esse pelinho, tá quase pronto. Tá quase pronto o pelinho. Meus bolinhos, não dá pra ver direito, mas assim, tá quase pronto. Eu fiz o teste do palito, porque como é massa de chocolate, não dá pra mim saber se ela tá totalmente assada. Então eu sempre faço o teste do palito. Daqui a pouquinho tá assadinha já a minha massa, aí eu já tiro do forno e deixo lá na minha bancada pra esfriar. Acabei de tirar do forno as minhas 6 massinhas e olha que massa linda que fica. Vale muito a pena trabalhar com essa massa, então tem a receita completinha desse pão de ló de chocolate já no canal. Tirei do forno, mas antes eu fiz o teste do palito, para ver se estava totalmente sequinho aqui, assada o nosso pão de ló de chocolate. Vou deixar ele aqui em cima da minha mesa até esfriar. A hora que essa massa esfriar totalmente, eu vou passar a faquinha em toda a lateral, para soltar aqui a nossa massinha, para não correr risco de quebrar, então eu vou passar a faquinha em toda a lateral. Aí depois eu vou cortar a massa para ficar com 3 partes de massa, para eu poder fazer
2 camadas de recheio. Aí, à noite, à tardezinha, umas 5 horas, a massa já vai estar totalmente fria. Os meus recheios que estão aqui em cima da minha bancada, né, da minha mesa, vai estar totalmente frio. Aí sim eu venho para prensar os meus 6 bolinhos, que são os meus bolinhos que eu vou trabalhar na pronta entrega para esse final de semana. Massinha de chocolate, apenas 6 bolinhos, tá? Então, rotina hoje. Já finalizei as massas, os recheios. E agora eu vou almoçar porque eu não almocei ainda e são 1 hora da tarde já. E eu ainda não almocei. Eu tava terminando aqui os bolos, as outras coisas aqui na minha cozinha. Agora eu vou lá pra outra cozinha pra mim almoçar que eu já tô com fome. E é isso, ó, a massinha linda, super fofinha. Depois eu vou cortar e vou mostrar a textura dela pra vocês por dentro. Ela fica super fofinha. É uma massa estruturada, vale muito a pena fazer essa massinha. Vou fazer agora um doce de abóbora, tá? Tô aqui com a abóbora cortadinha em quadrado. Piquei aqui em quadradinho. Coloquei açúcar, uns cravinhos aqui. Liguei já meu fogo. A minha panela é grossa, que ela é bem grossa. E vou fazer esse doce de abóbora aqui, que faz tempo que eu não fazia doce de abóbora. E hoje deu vontade. Comprei essa abóbora na quitanda. Cortei. Coloquei aqui na panela com açúcar e uns cravinhos. Vou deixar aqui cozinhar. Depois no finalzinho eu mostro pra vocês como que ficou. Deixei o meu doce de abóbora lá cozinhando e voltei aqui pra minha cozinha, né, de doce, né, minha cozinha de bolo. Eu vou cortar as minhas massinhas, já vou dividir elas, porque já esfriou. Eu ainda não passei a faquinha aqui na lateral, ele começou a desprender, mas eu vou passar a faquinha em toda a lateral pra não quebrar o meu bolo na hora de eu desenformar. E vou cortar em 3 partes de massa pra eu poder fazer 2 camadas de recheio. Os recheios já esfriou também, mas eu vou prensar esses bolinhos só mais tarde. Agora eu vou dividir aqui a massa e vou mostrar a textura dela pra vocês. Cortei aqui a massinha para mostrar para vocês. É uma massa super fofa e ela fica bem pretinha. Fica alta. E é isso, olha que massa mais linda. Bem fofinha. E vale muito a pena, né, trabalhar com essa massa. Então, eu dividi aqui em 3 partes, para mim fazer 2 camadas de recheio. E essa é a massinha linda de chocolate. Eu vou fazer isso com todas as massas e depois eu vou fechar, deixar ela fechadinha no saquinho até na hora de eu prensar meus bolinhos. Coloquei os meus bolinhos aqui, as minhas forminhas, dentro do saquinho. E esses saquinhos são os que eu vou usar depois, na hora de prensar os bolinhos. Então, eu vou deixar eles aqui até o momento que eu vim pra tá prensando os bolinhos. Aí, depois eu mostro pra vocês um pouquinho prensando os meus bolinhos, né? Massa de chocolate, com esses recheios que eu vou estar usando hoje. Esses recheios aqui vai dar pra mim rechear esses 6 bolinhos e eu acho que vai sobrar um pouquinho de recheio. Depois eu mostro pra vocês. Eu vou voltar só bem à noitezinha. Enquanto isso, aqui na minha outra cozinha, na minha cozinha normal, olha a quantidade de líquido que tem aqui do açúcar, né, da abóbora que soltou aqui toda essa água. Eu vou deixar cozinhar o meu doce de abóbora. Não vejo a hora de ficar pronto. Eu amo doce de abóbora. Cheiroso. Depois eu mostro pra vocês como que... No finalzinho, como que vai ficar o meu doce de abóbora. Já fiz aqui o meu doce de abóbora. E ele ficou desse jeito. Parecia que tinha um monte de abóbora. Mas ele reduziu bastante. E deu só uma taporzinha dessa daqui, ó. Uma taporzinha pequena. Mas tá prontinho, eu coloquei ali, né, os cravinhos, né, que tá aparecendo aqui. E coloquei um pouco de coco ralado. E tá pronto o doce de abóbora. E eu gosto de comer doce de abóbora com pão. Adoro doce de abóbora com pão. Ai, gente. Tá gostoso, ficou gostoso.
Bora prensar os bolinhos. Tá um frio, mas tá um frio. São quase 6 horas da tarde. Tá 16 graus aqui na minha cidade, tá frio. Nossa, mas tá um frio. Ai, eu tô tremendo, tá frio, frio, frio. E eu não quis colocar nenhuma blusa porque eu acho que incomoda. Mas tá um frio, eu tava lá no sofá assistindo o filme. Ai, Jesus, misericórdia. Aí eu vim aqui prensar os bolinhos. Já coloquei aqui na forma. Deixa eu me concentrar aqui que tá. Nossa, eu tô tremendo, de verdade. De frio, tá frio mesmo, de verdade. 16 graus é bem frio. E a gente não é acostumado com tanto frio assim. Ui, Jesus. Então aqui o meu bolinho. Coloquei a primeira camada aqui de massa na minha forminha. Tô usando o mesmo saquinho. As outras partes de massa tá aqui, os meus recheios tá aqui, o recheio de chocolate, o recheio de brigadeiro de leite ninho e esse recheio aqui, que é um recheio com nozes. Famoso refrigerante, tá? Quem me acompanha no canal já sabe que eu uso refrigerante para umedecer meus bolinhos. E vou prensar aqui meus bolos. Eu vou fazer primeiro esse recheio de chocolate com esse daqui. Eu vou fazer 2 camadinhas com esse mesmo recheio, tá? Vou colocar uma camada de chocolate e uma camada de brigadeiro de leite ninho. Aí a outra camada eu vou fazer só chocolate. Então eu vou umedecer meu bolo. Os meus bolos são todos bem úmidos, bem molhadinho. Não gosto de bolo seco e os meus clientes também não gostam de bolo seco. Eles gostam do meu bolo porque eles são assim bem molhadinho e bem recheado. Tá frio! Desse jeito, coloquei uma camada ali de chocolate. Agora eu vou espalhar o brigadeiro de leite ninho. Aí depois eu venho com outra parte de massa. Aí depois eu finalizo com a última camada de chocolate. Ufa, até o frio foi embora. Tava aqui me movimentando, prensando meus bolinhos. O frio foi embora, graças a Deus. Tava tremendo de frio a hora que eu vim aqui pra cozinha pra prensar os bolinhos. A minha mesa ficou desse jeito. Daqui a pouquinho eu vou limpar ela, né? Vou lavar com uma buchinha aqui em detergente. Sobrou um pouquinho de recheio de brigadeiro de leite ninho. Desse outro recheio sobrou só uma raspinha aqui. Eu até tava comendo aqui, ó, a marca lá do dente. Tava experimentando, esse recheio é maravilhoso. Então eu vou limpar minha bancada, vou organizar tudo aqui, dar uma limpadinha no chão. Aqui tem loucinha para lavar e os meus bolinhos pronta entrega estão aqui. Olha que lindos os meus bolinhos. Vou levar eles para geladeira para amanhã, na parte da manhã, eu tá decorando esses bolinhos. Então o vídeo de hoje foi esse, de rotina aqui na minha cozinha, fazendo os bolos pronta entrega. E eu espero muito que vocês tenham gostado.